De volta aqui pra gente comentar aí a edição do programa. E eu falei pra vocês que a primeira parte do almoço do Big Fone foi relativamente sem graça. A segunda das consequências foi aonde a graça começou, tá bom? E vamos ser sinceros. Olha, a edição tava boa, viu? Gostei da edição. Achei que a edição mostrou ali os pontos principais de muitas das coisas que eu falei para vocês aqui. Inclusive mostraram até mais. A gente vai comentar aí esse mais que a edição colocou. Gente, era pra gente ter feito uma outra live esse horário, tá? Mas eu precisei gravar por uma razão. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui atrás, né? O site do Faropop. Então, eu tô precisando, pelo menos por hoje, né, dedicar um tempinho ali a arrumar algumas coisas que o Google pediu para eu arrumar, porque afinal o site foi aprovado para ser indicado ali no Google News, essas coisas. Mas você precisa fazer umas certas adaptações, e aí o Google pede para a gente fazer, e aí eu vou ter que fazer isso, e não dá para fazer uma live o tempo todo. Por essa razão, eu precisei gravar o vídeo, tá? Porque a live, às vezes, a gente conversa no chat e tal, e aí, às vezes, eu falo até um pouquinho a mais e acabo me estendendo até um pouquinho a mais. Mas, no geral, gente, daqui a alguns dias o site já vai estar plenamente 100% funcional. Boa parte da cobertura que a gente está fazendo do BBB tá lá também, tá? Esses textos, essas coisas que eu falo aqui para vocês, eu também publico lá. Vai ter fofoca, coisas que a gente não tá conseguindo conciliar nesse momento aqui, vai estar tudo lá, tá? Essas coisas vão estar tudo lá no site. Porque é toda uma coisa que o YouTube pede pra gente fazer, e a gente faz isso por uma razão, né? Isso aqui é o nosso meio de trabalho, isso aqui é o nosso trabalho, tá? Vocês vão acessar faropop.com, vocês podem olhar lá, clicar nos posts, nas matérias, tá tudo lá. Eu faço todos os resumos lá do que acontece no dia, pego várias coisas interessantes e importantes do programa para trazer para vocês também nesse acompanhamento escrito. Mas vocês sabem, né? Para a gente não precisar se estender muito, hoje eu precisei gravar. Amanhã a gente já vai estar ao vivo, porque amanhã tem a prova do líder. E a prova do líder, ela sim, é bastante importante, né? Eu falei para vocês também sobre o Diego e a Tamires estarem grudados um no outro, tá? A gente já sabe que essa dinâmica no BBB não é nova. Ela apareceu pelo menos em várias outras temporadas. Apareceu no BBB 23, logo ali nos primeiros dias. Lembra lá no BBB 23? O público escolheu as duplas lá no Big Day. Aí depois que o público escolheu as duplas no Big Day, o público pegou essas duplas, amarrou essas duplas, eles ficaram ali uns 3 dias amarrados. Vai ser mais ou menos assim, tá? Essa dinâmica já aconteceu no BBB 3, se eu não me engano, não aconteceu no 8 também, no 19. No 19 foi onde eles ficaram mais tempo grudados e presos uns aos outros. Só tô relembrando, gente, tá? Porque muita gente tá se perguntando aí quando é que eles vão se soltar. Acredito eu, tá? Se é 4 dias, mais ou menos, 5 dias, acredito que no domingo à noite, depois ali, né, que o Tadeu vai entrar, liberar os monstros do castigo, é que ele vai liberar a Tamires e o Diego para se soltarem. Até porque, querendo ou não, este domingo a votação já é individual, então não faz sentido eles ficarem presos na hora de votar. Não faz o menor sentido eles ficarem amarrados ali, tá? É o tempo indeterminado, mas é como o Tadeu falou na semana passada. É o tempo que o Big Boss decidir. Acredito que o Big Boss vai decidir por deixar
e o máximo de tempo que eles puderem deixar, até domingo à noite. E de lá ele vai soltar os dois, porque a votação já vai ser individual. E aí não faz sentido a Tamires entrar com ele no confessionário e fazer parte da votação dele. Não faz sentido, a votação é dele, única e exclusivamente da escolha é dele. Então, é isso que vocês vão saber nos próximos dias, tá? Não estou afirmando que vai ser desse jeito. Estou afirmando para vocês que, com base no que eu já vi nos outros BBBs, que eu já acompanhei nos outros, de uma pesquisa que eu já fiz nos outros, isso significa que talvez essa dinâmica aí do Diego e a Tamires amarrados dure 4 dias, o que impossibilitará ambos de fazer a prova do líder de quinta-feira e a prova do anjo no sábado. Mais ou menos isso, tá? Acredito que vai ser assim. Mas vamos lá comentar algumas coisas interessantes aqui sobre essa edição. A edição do programa mostrou alguns detalhes que eu não tinha mostrado para vocês, tá? Porque afinal, o que passa na Globoplay nem sempre é a mesma coisa que a TV exibe. Tá? A TV aberta tem mais ângulos e detalhes que a gente não vê na Globoplay. Um desses detalhes, por exemplo, foi ver que a Vitória basicamente quase atendeu esse Big Fone. Ela, inclusive, encostou, só que a Eva chegou e tirou o Big Fone do gancho primeiro. Então, por isso que a Eva foi premiada pelo Big Fone. Foi só por essa razão, tá? A Eva tirou o fone do gancho primeiro, embora a Vitória tenha chegado até um pouquinho antes da Eva atender ao Big Fone. E aí o almoço, né? O almoço, como é que foi? Ela comunicou ali para todo mundo que ela tinha ganhado esse almoço e que ia convidar a dona Delma e o Guilherme, e os meninos Mike e o Gabriel. E aí lá no almoço, aonde tudo começou, eles nem imaginavam que a casa estava assistindo, né? Eu já te contei toda essa história, eu não vou aprofundar mais. Na live anterior você vai ver tudo aí o que aconteceu. Aqui a gente vai olhar alguns detalhes que não deu pra gente falar naquela live. Quando eles entraram ali, a Ana Maria Braga apareceu no vídeo, né? Eu já tinha mostrado para vocês, só que eu mostrei na tela da televisão, né? A Globo mostrou isso aí na tela mesma, tela cheia. Eles brindaram com cerveja. Dona Delma, parece que só funciona a cerveja porque a Dona Delma, ela não foi capaz. E isso aí foi uma das coisas que eu, inclusive, percebi no comportamento de Dona Delma. Ela fala que ela gosta muito do Diego, que ela gosta muito dele e tal, mas ela não foi capaz de proteger, de bater o pé e dizer que não queria ele nessa punição, que não queria ele, né, no meio disso tudo. Ela não foi capaz de agir da maneira que se espera de uma pessoa. Inclusive, eu achei horrível a forma como ela se referiu a essa história toda, né? Vocês são, eu voto vencido e tal. Não, ela tinha que ter batido o pé, tinha que ter sugerido outro nome. Ela foi muito passiva ali. Enquanto eles brindavam com cerveja ali, lá na sala apareceu tudo. Todos eles estavam vendo tudo o que acontecia, o almoço inteiro. Começaram ali falando de algumas coisas, né? Algumas fofocas. No site eu te contei quais fofocas são essas. Mas uma das coisas que eles falaram ali foi basicamente da Daniele. A Daniele, segundo a Renata e segundo a Eva, foi quem contou para elas sobre a votação de domingo e que a Daniele e o Diego tinham aberto isso. Só que, na verdade, não foi só isso que aconteceu. Vocês sabem disso. Achei que faltou um VAR, inclusive, para comprovar tanto a palavra de uma quanto a palavra de outra, porque isso aí ficou muito em aberto. Nesse primeiro momento, eles nem se deram conta do que estava acontecendo ali. Eles só imaginavam que era alguma coisa,
que eles tinham que ver para causar meio que inveja e tal, mas não era só a inveja, né? Vamos combinar? E aí as meninas começam a falar da Daniele. Começam a falar aí sobre a Daniele ter falado do voto do pessoal do Quarto Nordeste. E a Daniele fala assim pra todo mundo: gente, não foi desse jeito, as coisas não foram assim. Mas as meninas ali continuavam falando de um jeito. Não estou dizendo que um lado esteja mentindo e que o outro não esteja. Eu estou afirmando que cada um viu a situação de um jeito. As meninas, elas exageraram um pouquinho sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, elas sabiam que era um alvo, porque mesmo que o Diego e a Daniele não tivessem deixado isso tão claro para eles, obviamente eles fizeram as contas. E aí eles mesmos falaram isso. Não, a gente fez as contas e sabia que o pessoal do outro lado ia em vocês. Por isso que nós votamos em vocês, para a gente se defender. Dona Delma não se compromete com absolutamente nada. Todo mundo ali acha engraçado as gírias que ela fala, todo mundo acha engraçado ali o jeito que ela fala, mas todo mundo também viu que Dona Delma é uma saboneteira, que Dona Delma não gosta de se comprometer, que a Dona Delma não tá aí pro jogo. E eu acho que isso é a pior atitude que ela podia ter. Primeiro que a Dona Delma, ela já entrou pelo público. Dona Delma entrou ali querida pelo público. Só que para você se manter ali num programa como esse, você também precisa dar uma razão para o público comprar a sua narrativa, que senão o público também te tira. Acho que Dona Delma hoje deu uma clara mostra de que ela não tá muito para esse jogo, não, tá? E acho que Dona Delma pode até durar bastante, porque afinal ela é aquele alívio cômico, ela é engraçada. As gírias nordestinas que ela fala é bem engraçado de ouvir e tal, porque nem eles entendem ali. E olha, não vou dizer para vocês, tem muito nordestino ali, né? A Eva e a Renata, por exemplo, são nordestinas. E nem elas entendem tanto o que a Dona Delma fala. Nem elas entendem ali muito do que a Dona Delma diz. Gente, eu também não entendo nada. Eu não sou nordestino, tá? Não tenho obrigação de entender todas essas gírias, mas algumas todo mundo conhece, né? Porque a Juliette falava muito no BBB dela. Dona Delma, ela simplesmente é só engraçadinha, é só a velha engraçada e vai ser isso no programa, ela não vai mudar. E aí as meninas ali também falaram da Camila e da Tamires, dessa coisa do jogo, que a Camila e a Tamires são alvos dela, do mesmo jeito que elas são um alvo uma da outra. Coisas que a gente também já havia adiantado para vocês. Elas também chegaram a comentar umas fofocas da Aline, só que eles não colocaram na edição. Enfim, a fofoca da Aline não era lá muita coisa, mas era só o fato da Aline estar de um jeito e ela de outro. O que eu tô querendo dizer com isso? É que a Aline estava, como eu posso dizer, meio indefinida. E que elas ali não sabiam exatamente o que podia esperar da Aline, não sabia exatamente o que podia esperar de para onde ela estava indo e tal. É mais ou menos isso. Aí começaram ali as consequências. Primeiro, né, elas comentaram ali da vitória também, antes dessas consequências. Uma dessas consequências foi justamente as meninas falarem que a Vitória era grossa com elas. Não que a Vitória realmente não tenha sido grossa com as meninas, ela é, de fato, grossa com as meninas, mas a gente também não pode falar que as meninas também não merecem, né? De um lado, a Vitória tem razão, as duas não se deram bem, as duas ali não gostaram uma da outra, então ela não tem o porquê ela se dar bem com pessoas que não gostam dela. Não faz, inclusive, o menor sentido isso. Para que eu vou gostar de uma pessoa que não gosta de mim? Para que eu vou ficar grudado a uma pessoa que não gosta de mim? Não faz o menor sentido. Por que eu tenho que fazer amizade com uma pessoa que realmente não quer a minha amizade? Para que isso, né?
acho que nesse ponto as meninas acabaram ali dando um chumbo trocado nelas mesmas. Aí depois começaram ali a falar do próprio Diego. Nesse primeiro momento, o Diego até nem se ligou tanto. Eles só foram se ligar no momento ali quando as consequências chegaram. Dona Delma era só engraçada, porque o que foi que aconteceu? Esse momento específico do vídeo foi quando o Dami entregou ali o primeiro envelope falando da primeira consequência que eles teriam que enfrentar. Decidir ali que ia mudar de quarto. E aí a Dona Delma falando ali que ela não queria ter que tomar essa decisão, que ela não queria, que vamos devolver o almoço, não sei o que, nunca mais me convidem pra cá. Dona Delma, a senhora entrou aí pelo público, Dona Delma. A senhora precisa entregar alguma coisa. Eu sei que é engraçadinho a senhora falar das coisas da sua casa, da sua vida, até do Nordeste. Pode até ser engraçadinho, Dona Delma. Mas a senhora precisa entregar alguma coisa. A senhora não pode ficar aí o tempo todo só sendo a velha engraçada, mas sem se comprometer. A senhora está num jogo de comprometimento. É para isso que vocês estão aí. Só que lá na casa, eles até riram da Dona Delma, de tudo aí, quando elas descobriram que teria a primeira consequência. A primeira consequência era separar. Separar não, né? Trocar as pessoas de quarto. Foi quando elas decidiram trocar a Daniele com o Matheus. Inclusive, elas disseram que a Daniele tinha uma função com essa troca, levar as fofocas de um lado para outro. Que a Daniele visse ali, ouvisse e levasse essas informações para elas. Segundo o que as meninas disseram, a Dani havia falado e revelado a estratégia do quarto Nordeste, tá? E aí a Daniele disse que isso não aconteceu desse jeito. E ela olha assim e fala, não foi desse jeito que a coisa aconteceu. Não foi assim. O Matheus fez esse sorrisinho, mas ele estava pé da vida de ter que trocar. Inclusive ele fala, né, durante o momento ali, poxa, acabei de arrumar as minhas coisas, já vai ter que tirar e trocar de quarto e dormir no quarto anos 50, né? Pois é, né, Matheus? Parece que deu ruim ali, né? Aí todo mundo rindo ali dessa história, mas essa consequência foi leve, essa foi uma consequência leve. Tudo bem, trocar de quarto não significa que eles vão ter que ficar no mesmo quarto eternamente, não, isso é só uma consequência. A partir do momento que terminar a consequência ali do Diego com a Tamires, eles também vão poder voltar para os seus lugares, isso não é eterno, tá? Vão poder voltar aonde eles estavam. Eles só fizeram isso como um prenúncio da separação. As meninas também sugeriram trocar a Camila de quarto, trocar a Vitória de quarto, com uma forma de separar as duplas. Mal elas sabem que as duplas já estão separadas. Eles vão descobrir isso aí na sexta-feira. Seja lá como for, Daniele já não gostou muito disso também. Aí depois foi lá a coisa do show, o veto ao show, que também é uma consequência leve, vamos ser sinceros, né? Porque não tem nada de tão chato você ficar ali vetado de um show. Os meninos sugeriram logo o Diego. A Eva até queria o Diego, mas a Renata não. A Renata disse que não, que o Diego tinha acabado de voltar do paredão e tal, e que não era legal deixar ele de fora do show, enfim. Olha a cara dele ali. Gente, o Diego ficou pé da vida já ali, tá? Já coringou ali, já botou a forma e ficou indignado logo ali. É sério. Vocês percebem aí, olha a cara dele, o quanto que ele ficou indignado com o que ele viu ali. Indignadíssimo. E eu assistindo essa cena editada na televisão, com a trilha sonora legal, mostrando ali o lado, eu estava rindo dele. Mas, gente, não entendam isso como uma coisa ruim, mas eu tinha que rir, porque foi engraçado. Ele com esta cara coringando em cima do que as meninas estavam fazendo ali, decidindo se ele merecia ou não merecia ir pro show. Ele tava muito pé da vida com isso, gente.
Aí chegaram nessa conclusão de troca do quarto, tá? Aí depois a outra consequência ali, o veto do show. E aí falaram da Graciane, falaram do Diego. Olha aí a cara do Diego com a possibilidade dele ser vetado. Gente, eu tava doido atrás dessa imagem do Diego fazendo assim, com essa possibilidade de ser vetado. Infelizmente não consegui, tá? Porque foi tanta coisa ao mesmo tempo que não deu pra pegar essas imagens. Mas a Renata bateu o pé, só que a Eva queria. E aí começaram a falar da Graciane. Ah, tem que vetar a Graciane. Por causa da história da carne, da treta da carne. Ai, porque as meninas, sei lá o que, foram pro cinema. E aí uma pediu pra guardar proteína, sei lá o que. Então isso já deixou a Giovana bem pé da vida ali. Aí depois os meninos ali tiveram que concordar em vetar a Graciane. Queriam ter vetado a Camila também de participar. Só que a Graciane já pegou corda com as meninas ali mesmo. Você consegue perceber na cara dela o quanto ela pegou essa corda. Olha o rosto de Graciane. Olha a cara de Graciane. Inclusive ela falou, né? Porque durante ali a festa, eles passaram esse trecho na televisão. Eu pensei que eles não fossem passar. Que foi o quê? As meninas dizendo, depois da festa ela pode sair, depois do show elas podem sair, ela pode sair e ficar lá com a gente, não sei o quê. Aí a Graciane fala e vira e fala assim, só se eu sair pra dar na tua cara. Olha a cara de Graciane, indignadíssima, porque ela não pôde mais ir pro show. Com relação aos meninos, né, eles mas insistiam ali no Diego e nas meninas. E elas, olha, para vocês verem como o Golden caprichou nesse almoço. Levou bebida, Dona Delma tava assim, se deixasse ela beber um pouquinho mais, foram 7 latinhas que elas beberam. 7, gente. Muita gente que não é acostumada a beber, se toma 7 latinhas já fica alterado. Elas tomaram 7 latinhas ali. Tá ok que cada um dividiu as latinhas, cada um ali. Não foi uma latinha só para uma pessoa, nem não foi uma pessoa tomando 7 latinhas. Mas ainda assim, gente, isso é uma quantidade considerável de álcool para dar uma mexida na pessoa, para dar uma mexida e dar uma certa coragem para elas, né? Aí, no final das contas, elas decidiram pela Graciane. E a Graciane não gostou nem um pouco. Olha a cara desta mulher. E olha a cara de Giovana. E eu assistindo assim, né? Eu já contei a história pra vocês na live, mas eu assistindo com uma coisa na televisão, com a edição na televisão, eu fico só pensando, é isso, mulher, vai lá, mete a cara, fala o que tu tem que falar, bota o dedo na cara, porque é pra isso que vocês estão aí em primeiro lugar, pra vocês botarem o dedo na cara. Mas ela já pegou corda ali mesmo, né? E aí veio a polêmica consequência, tá? A polêmica consequência, que foi a terceira, de amarrar as pessoas. Elas disseram que não fazia sentido amarrar as pessoas que estão no mesmo quarto, porque afinal a intenção da dinâmica era justamente separar as pessoas. Até aí, gente, tudo bem, elas não estão erradas em terem esse pensamento. E não estavam erradas em aplicar uma consequência a possíveis alvos. Como elas mesmas disseram, não, eu estou botando aqui as pessoas que votaram em mim, eu estou botando aqui as pessoas que tiveram problemas comigo e que eu tive problemas também. Lembra lá que eu precisei no vídeo anterior te contar o pós-eliminação, porque foi ali que o ranço se instalou. E a partir dali, elas usaram isso como base para aplicar essas punições. Uma dessas punições foi justamente essa. Só que lembra, na segunda punição de vetar alguém para ir para o show do Rodriguinho, tudo bem, foi até um livramento para a Graciane não ter que assistir o show do Rodriguinho. O negócio foi, na terceira consequência, acho que foi a Renata, que não titubeou em nenhum momento
em botar o nome do Diego em primeiro lugar para levar a terceira consequência para ele ficar amarrado com a Camila. Foi ela quem primeiro fez isso. E a Dona Delma, olha aí a cara de Dona Delma. A Dona Delma simplesmente não queria se comprometer. Porque ela falou que ela gostava do Diego, falou que ela não queria que ele fosse vetado do show, não sei lá o quê. Mas na hora de defender quem você gosta, você simplesmente se esquiva. Achei interessantíssimo, inclusive, que no programa final eles mostraram essa imagem aí da Dona Delma fugindo da responsabilidade dela. Eu falei isso pra vocês na live, mas infelizmente não consegui essa imagem na hora que ela aconteceu. Gente, assim, como eu estava de tarde assistindo, eu tive que acompanhar em duas TVs diferentes. Uma TV tinha que ficar no sinal da câmera 1, que era onde estava passando efetivamente o almoço, e outra TV tinha que ficar no sinal 2, aonde estava passando todo mundo na sala. Eu tinha que ver duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu tive que gravar também, então eu tive que escolher qual das câmeras eu ia gravar. Acabei escolhendo gravar a câmera 2, que era a reação deles lá na sala. Então não tive como pegar todas essas imagens aí. Mas esta imagem de Dona Delma deixa claro que ela fugiu à responsabilidade e ao comprometimento do jogo. Para quem defende Dona Delma, que Dona Delma vai ser campeã desse jogo, eu acho que essa imagem está deixando bastante claro que não, tá? Essa imagem aí já está deixando bastante claro que Dona Delma não vai avançar, não vai ser campeã disso aí não, tá? E aí começou toda a definição. Primeiro, elas sugeriram ali, quem sugeriu foram as meninas, de amarrar o Diego com outra pessoa. E aí os meninos disseram ali que era a Camila, que a questão era tentar proteger o Diego, mais uma vez que era um voto vencido, já que queriam botar o Diego, então não tinha como proteger mais o Diego. E aí foi que veio o nome de Camila. Então sugeriram, vamos amarrar o Diego a Camila. Só que foi o Mike quem colocou a questão. O Mike quem disse que não era para amarrar a Camila ao Diego, porque a Camila era quem estava cozinhando para todo mundo. Olha como ela ficou pé da vida. Não foi só ela, a Tamires também ficou bem pé da vida com essa história toda e foi aí que ela começou a chorar. Por quê? O Mike já tinha falado isso, mas acho que foi a Eva ou a Renata, eu não consigo distinguir ainda pela voz, porque as duas têm um tom de voz muito parecido. Não consigo ainda distinguir qual das duas é a Eva e qual das duas é a Renata. Quando elas se separarem, talvez eu consiga distinguir melhor. Mas por enquanto ainda não dá para distinguir. Até o Tadeu falou na edição que as duas falando juntas, lendo ao mesmo tempo, com aquele eco, era basicamente o mesmo tom de voz. As duas têm o mesmo tom de voz, muito semelhantes. Então é muito difícil você distinguir quem é quem. Pelo menos para mim ainda está sendo. Não importa. Foi uma das meninas que falou que era para deixar a Camila solta, porque a Camila ia cozinhar para todo mundo. E aí a Camila começou a chorar, a Aline foi lá, a Camila disse papo reto, que ela estava indignada com o que ela estava ouvindo ali, que ela estava indignada com as coisas que estavam rolando nessa dinâmica toda e tal. Gente, todo mundo viu a fala preconceituosa de racismo aqui. Como eu falei na live para vocês, eu não posso falar dessas coisas de lugar de fala e tal, porque eu não sou preto, então eu não sei o que isso significa. Mas se para ela isso bateu muito forte, isso aí é com ela. Então o próprio Diogo jogou isso depois pro Mike e para as meninas, tá? Foi isso que deixou ela indignada, foi isso que deixou ela triste, chorando, porque a forma como você se refere a uma situação dessa, você acaba reforçando uma outra imagem. O Diogo falou disso depois. Aí o Mike tem um certo ranço já do Diego, então ele insistiu que era para amarrar o Diego com a Tamires, já que é para deixar alguém para fazer a comida para eles. No fim, acabaram
comunicando essa decisão. Olha aí a cara de Diego. Se Diego ainda tinha esperança de que as meninas seriam amigas dele, no final das contas, a cara dele deixou claro que não. Aí, quando a dinâmica tava para terminar, entrou a última parte, que foi, olha só, a gente já vai mostrar. Antes disso, né, as meninas comunicaram que o Diego e a Tamires seriam amarrados uns aos outros e a dona Delma fugindo totalmente da responsabilidade. Aí o Dami entrou com a última consequência, que dessa vez era algo positivo, que era a imunidade. Olha aí todos eles indignados e o Diego olha assim para as meninas ali, para Dani, ele fala, olha, ainda vão ficar imunes, fizeram tudo o que fizeram e ainda vão ficar imunes. E aí, olha, todo mundo lá dentro ficou indignado com essa situação. E olha aí o que eles disseram lá. Isso eu também não tinha visto, tá? Isso para mim foi inédito, que foi o quê? Olha o custo disso. Olha o quanto custou essa imunidade. O custo dessa imunidade. Mas aqui tudo tem um preço. Se eu não me engano, quem falou isso foi a Tamires. E sim, no Big Brother tudo tem um preço. E como eu falei para vocês, muita gente que tá achando que as meninas fizeram bem, tá? As meninas fizeram o jogo que elas tinham que fazer. Elas já declararam os alvos dela. E essa dinâmica serviu para deixar bastante claro quem é quem. Não dá mais agora para vocês acharem que a casa não tá dividida e que as pessoas não estão indo para os seus lugares. Tá divididíssima. Tá aí a divisão completa da casa. Ficaram emocionadas porque receberam essa imunidade, mas no final das contas, o custo foi altíssimo para elas. E assim, as pessoas que estão achando que isso pode mudar um certo favoritismo, que eu já vi nas redes sociais, do Diego e passar para uma das meninas, eu acho que isso também não vai acontecer. Porque o Diego continuou sendo alvo de todo mundo ali, o Diego continuou sendo alvo dos dois lados. A diferença é que agora já é declarado, antes não era. Antes todo mundo queria votar no Diego por causa do jeitão dele. Agora todo mundo ali vai querer votar nele porque é um alvo declarado. E olha a cara de indignação de todo mundo que assistia isso ali na televisão, né? Todo mundo ficou indignado. E aí, quando terminou a dinâmica, a Tamires fala para Camila: você não vai cozinhar nada para ninguém, porque você não é empregada. Você não vai fazer mais nada para ninguém. E todos foram para os seus quartos e os seus lugares. Lá no quarto foi que a Camila chorou, ficou indignada com a dinâmica. Inclusive, ela falou, e do mesmo jeito que nesse outro momento aqui, o Matheus tinha falado, não era a dinâmica em si, porque isso é parte do jogo. Foi a forma como elas falaram. E ele deixou isso claro, a forma como elas falaram foi que pegou todo mundo. Lá no quarto, a Camila continua falando do mesmo jeito, continua ali indignada com a Daniele, com o Diego, e ela fala, poxa, tudo que a gente fez foi para proteger vocês, vocês foram lá e revelaram o nosso voto. Aí a Dani disse que não revelou voto para ninguém, que não foi assim que aconteceu, que eles ali votaram nas meninas porque e fizeram essa conta e imaginavam que eles eram uma forma de escapar do paredão. E aí ela contou, não foi isso que as meninas disseram que aconteceu. Aí que eu acho que faltou um VAR. Porque se tivesse um VAR, a gente saberia ali quem é que tinha razão nesse caso. Do que eu lembro, tá? Do pouco que eu lembro, porque eu não posso falar além da memória. E na Globoplay também. A Daniele e o Diego falaram que eles votaram na Eva e na Renata, não exatamente por causa de uma estratégia apenas, que eles votaram nas duas por uma razão, sim. Eles sabiam que o quarto tinha 4 votos, só que eles não contaram exatamente desse jeito para elas. Que eles votaram para se defender porque eles imaginavam que o outro lado estava votando neles. Por essa razão, tá? A Daniele falou que não foi do jeito que as meninas contaram.
caberia um VAR nesse momento, caberia um VAR aí para mostrar. Aí o Diego entra no quarto, foi se explicar, disse que ele estava realmente muito confuso o que tinha acontecido. Aí as meninas jogam ali na cara dele, vocês foram lá pedir apoio pra gente, vocês foram lá dizendo que tava querendo jogar junto com a gente, no final vocês fazem isso com a gente tava querendo proteger vocês, então... Só que diante de tudo que a gente viu, não pareceu. Parecia que vocês estavam querendo forçar a barra para ele dar imunidade para vocês. Só que não foi assim. Aí a Daniele estava querendo se explicar demais. Aí o Diego fala assim: Dani, você não precisa pedir desculpas. Você não precisa se desculpar por isso. E aí a Daniele continuava explicando essa situação. Outra coisa que eu ainda não tinha pegado foi a volta deles para dentro da casa. Quando eles voltaram, ninguém foi recepcioná-los. Ninguém, tá? A casa ficou ali vazia, as meninas pegaram a caixinha e esconderam, né, achando que ninguém tinha visto. E aí elas estavam dizendo, bom, eles vão ter que entender que a gente precisou agir desse jeito. Pois é, né? O problema é que nem todo mundo gosta de entender quando leva no rabo. Ninguém gosta de entender, ninguém quer raciocinar para isso. E aí elas estavam felizes por causa da imunidade quando os Joãos ou Jãos sentaram ali e contaram que toda a casa sabia e que eles tinham visto tudo na televisão. Contaram isso pro Mike, contaram isso pro Gabriel, pro Guilherme e pra Dona Delma. E aí não teve jeito. Elas estavam ali chorando, emocionadas, porque elas tinham conseguido a imunidade. Mas Mike foi lá e acabou com a felicidade delas, né? Olha aí o Mike entrando e dizendo que todo mundo na casa tinha visto. Todo mundo ali viu. E todo mundo já estava sabendo de tudo. As meninas perguntaram até das decisões que elas tinham tomado ali, de todas as conversas, e o Mike falou de tudo. Eles viram tudo. E aí elas começaram a ficar preocupadas com o que aconteceu. Aí depois veio a treta da Giovana com as meninas. A Giovana, inclusive, joga assim, ó, quero falar com vocês. Naquele dia lá do cinema, pedi para guardar proteína, porque a gente ia pro cinema, eu tava com fome, quando eu voltasse queria comer. Então ela foi assim, as meninas falaram, você pode guardar a proteína que você quiser, você pode fazer tudo o que você quiser e tal. Só que aí a Giovana disse que ela ia continuar guardando mesmo proteína dela, que ela ia continuar guardando as coisas dela, porque afinal ela sente mais fome do que muitas outras pessoas ali, né? Ela não falou exatamente com essas palavras, mas ela disse que ia continuar fazendo a mesma coisa, que ela não ia mudar. Gente, eu sei que você não precisa mudar. Só que depois as meninas jogaram ali na cara que se fosse o inverso, se elas estivessem ali no lugar, se elas não iam fazer e tomar decisões ali para meter no rabo delas. Sim, todo mundo sabe que faria, né, gente? Todo mundo sabe que isto aconteceria. Ninguém está afirmando que não aconteceria. Ninguém está afirmando que se fosse ali uma Giovana, uma Graciane atendendo o Big Fone e elas tivessem que tomar uma decisão semelhante, se elas não iam tomar uma decisão semelhante. A gente sabe que ia. A gente sabe que todos ali iam fazer a mesma coisa. A questão que a Giovana está colocando ali é: vocês estão cobrando de mim algo que vocês também reclamaram e eu estou dizendo que vou continuar a fazer do mesmo jeito. Só que vocês estão apontando como se isso fosse um problema, quando na verdade não é. E aí a discussão foi toda em volta disso. A Giovana falou que elas eram falsas, muito falsas, por causa do negócio da história do cinema. E aí depois as meninas disseram, falsa porque se você estivesse no meu lugar, você também teria feito a mesma coisa. Se você estivesse no meu lugar, você também teria tido a mesma atitude. Todo mundo sabe que teria. A diferença é a intenção. Não é o fato de você tomar a mesma atitude. A diferença é a intenção que você tem ao tomar determinadas atitudes. Foi basicamente isso que elas quiseram dizer. E aí uma delas disse assim, me poupe, você faria a mesma coisa, do mesmo jeito. Só que Giovana continuou indignada e dizendo que elas eram falsas.
E aí eu assistindo essa cena, eu só fico pensando, é isso, Giovanna, você tem que mostrar este seu lado. Já deixa de ser boazinha, deixa de ser bonzinha, porque não é isso que a gente quer ver de você. A gente quer ver de você, Giovanna, você ali falando do jeito que a gente viu o Léo Dias descrevendo você. Você é barraqueira, que você gosta de falar na cara, que você gosta de meter o dedo na cara das pessoas. A gente está esperando esta Giovanna. A gente não está esperando a Giovanna boazinha, que não aceitou os 15 mil reais na semana passada. A gente quer a Giovanna esta, que apontou o dedo na cara das meninas, chamou as meninas de falsas, de muito falsas, hipócritas. É isso que você tem que fazer, Giovanna. Você foi contratada para isso. E aí as meninas tentaram ali se explicar, mas Giovanna não quis saber, só disse ali que as meninas eram falsas. Gente, foi assim, um barraco, eu acho que uma rivalidade feminina vai surgir a partir de agora, porque a casa realmente se dividiu e permanece dividida. E aí, lá fora, a Giovanna comentou ali com as meninas, com a Tamires, com a Camila e com a Graciane, que o problema não foi a forma como elas fizeram a dinâmica, não foram as decisões que elas tomaram, foi a forma como elas falaram sobre as pessoas ali, foi a forma como elas tiveram que agir com relação a isso. É disso que elas reclamavam. E aí a Tamires continua dizendo que a Camila não ia mais cozinhar para ninguém ali dentro, que a Camila não era cozinheira de ninguém. Aí a Graciane dizendo, tudo bem, eu até acho que eu realmente não precisava ir pro show, porque eu já fui pro show de muita gente, conheço muita gente, graças a Deus eu posso ir no show de muita gente. Mas a forma como elas falaram, não vou botar a Graciane porque a Graciane bebe. Ela diz que isso foi que deixou ela indignadíssima. Mas Giovanna precisa se soltar mais. É sério. Giovanna, se solta. Solta as amarras, minha filha. Vai que vai. Vai. Eu sei que tu não vai durar muito tempo com essa bad G. Mas pelo menos você tá mostrando que você não é uma planta. Você tá mostrando que você tá afim de fazer alguma coisa. Que você tá afim de jogar. É muito bom que você faça isso. Mas as meninas ficaram indignadíssimas. E aí, lá na varanda, a dona Delma disse que foi chamada de arroz doce por causa da atitude que ela teve de não querer se comprometer com ninguém. Dona Delma, como é que a gente pode ter sido tão enganados pela senhora? Dona Delma, a senhora enganou o país inteiro, mulher. Enganou o país inteiro, a gente esperando que você fosse entregar entretenimento pra gente. Não, você entrega preguiça. Pode dar responsabilidade quando é puxada a ser responsável. Dona Delma, eu acho que deu ruim pra senhora, viu? Acho que não vai rolar muito tempo ali. Como eu falei pra vocês, a Tamires e o Diego foram amarrados. Antes de ser amarrada, a Tamires teve uma crise de choro. Ela teve uma crise ali, igual o Diego também teve, porque ia ficar preso a outra pessoa. Ela disse que isso despertava gatilhos nela, que isso não era legal, que ia ser difícil dela passar ali. Aí a Giovanna disse que não, que eles iam ficar sempre do lado deles, que ela não ia deixar as meninas se sentirem sozinhas e tal. Deram um abraço na Tamires e os dois se amarraram. Acredito, né, como eu falei no começo do vídeo agora, que eles vão se soltar no domingo à noite, porque não faz sentido num jogo individual eles votarem juntos. A dupla acabou, não acabou? Então não faz sentido eles votarem juntos. Mas tá aí para quem não viu o Diego e a Tamires amarrados. Eles vão ficar amarrados aí por tempo indeterminado, mas eu acredito que vai ser até domingo à noite, tá? Depois do castigo dos monstros. E aí a punição, acho que a pior punição, inclusive, é essa, de você ficar amarrado a outra pessoa. Mesmo que você não tenha tantos problemas, como as meninas disseram, mas no fundo eu acho que elas têm problemas com ele, a forma como isso colocou, meio que uma obrigação, deixa o clima um pouquinho mais tenso. E aí a Daniele se mudou para o quarto Nordeste. Inclusive, ela fez uma brincadeira ali com a Vitória, que se a Vitória ficasse se jogando em cima dela, como ela ficava se jogando em cima do Matheus, a coisa não ia ficar legal e tal. E aí, lá no Quarto Fantástico, em paralelo a tudo isso,
as meninas estavam comentando sobre a Camila, a forma como a Camila agiu ali. E o Diogo teve que explicar o porquê que a Camila se sentiu nesse lugar, né? Então, assim, o que o Diogo falou? O Diogo contou que ela, como uma mulher preta, se vendo nessa posição de servir, de ter que servir as pessoas, ela sentiu esse gatilho, isso pegou muito forte nela, e isso foi muito mais profundo nela, e que talvez as meninas não entendessem o porquê que ela agiu do jeito que ela agiu, o porquê que ela precisou fazer isso. O Diogo precisou explicar isso. Aí depois o Mike disse: Não, fui eu quem comecei com isso. Aí a menina lá, eu acho que foi. Gente, eu sempre confundo elas, tá? Eu acho que uma Renata é uma e a Eva é outra. Mas eu acho que é a Renata, a que tem a raiz aí loura. E ela fala assim, que foi ela que não foi ela que falou, mas ela acabou repetindo o que o Mike tinha falado, mas que não foi com a intenção de humilhar a Camila. Só que o próprio Diogo falou, não é sobre a forma como você falou, é também sobre a forma como ela interpretou a situação. E ela interpretou que vocês queriam que ela fosse uma pessoa que servisse vocês. Então foi o que pegou nessa história toda. É por isso que todo mundo disse que elas foram racistas. Eu vou mostrar aqui os ADMs delas se manifestando, tá? Tem uma matéria sobre isso. Mas essa é a razão. As meninas acabaram agindo desse jeito. E aí, eu acho que a Renata disse que ela ia se desculpar, fazer a questão de se desculpar com a Camila por causa da forma como ela se expressou ali. Mas o Mike não quis pedir desculpa para Camila, né? Acho que o Mike é um dos principais responsáveis por essa atitude e ele simplesmente não quer reconhecer que ele errou. Então tem muita gente que já pegou ranço dele. Assim como muita gente já tinha pegado o ranço das meninas, pegaram o ranço dele por essa atitude. Foi uma atitude um pouco covarde, inclusive, de alguém que se diz tão jogador. E aí as meninas foram lá, conversaram com a Camila, disseram assim que elas não tinham entendido tudo aquilo. A Camila falou que foi a forma como elas falaram, que despertou gatilhos, essas coisas. E a menina, uma delas falou que fazia questão de pedir perdão se ela se sentiu mal, que não era por isso. Outras coisas. A Camila falou que estava tudo bem, que, enfim, ela pegou mal a forma como as meninas fizeram, mas que tava tudo bem e tal. Só que vocês sabem que não tá tudo bem, né? Vocês sabem que pegou muito mal e as meninas ficaram preocupadas que isso possa sim prejudicá-las. Tanto que foram pedir perdão para a Camila pela atitude delas. E aí o show de quarta, né? Eu achei uma coisa interessante nesse show de quarta. Graciane não participou do show de quarta, né? Mas botaram o Rodriguinho. E aí o Rodriguinho falou que dava até vontade de entrar dentro da casa, mas depois já saiu, disse que não tinha vontade nenhuma, que já tinha passado. Levou aí o filho dele, Gabi, e o Mr. Dan. E aí cantaram pagode, tava ali todo mundo feliz, mas teve um momento que eles abriram a câmera ali embaixo e mostraram Graciane. Graciane trancada dentro da casa, sem poder sair, Graciane ali andando de um lado para outro, igual uma pata-choca. E aí eu fui lá na Globoplay, peguei Graciane andando, dando voltas na casa, foi tomar o remédio dela, e aí ela foi dando voltas, andando ali, sem fazer nada, absolutamente sozinha. E aí depois ela foi lá pro quarto e se deitou e dormiu. Não sei se ela acordou, mas até onde eu vi, tá? Graciane tava dormindo. Mas, olha, pelo menos isso eu achei engraçado no meio de toda essa dinâmica. Pelo menos isso, né? Foi engraçado, pelo menos isso a gente pôde ter um certo prazer em assistir. Mas vamos lá para a manifestação dos ADMs de cada uma delas, tá? Os ADMs da Eva e da Renata se manifestando sobre essa situação, tá? Vamos primeiro aqui com o ADM da Camila, tá? Deixa eu pegar aqui o ADM da Camila.
E deixa eu pegar aqui o Instagram dela, tá? Pra gente ler a mensagem deles ali. E a gente vai ver também o da Renata. Eu acho que é importante a gente dar aí os dois lados da história. É importante a gente colocar ali os dois lados da moeda. Independente do que for, gente, só achei. Assim, eu não posso falar sobre se isso é racismo ou não, porque eu não sou preto. Já falei pra vocês, vocês já estão vendo que aqui. Mas eu acho que, diferente de tudo que for argumento aí de racismo ou preconceito, assim, sem querer aprofundar muito, foi pesado a forma como eles falaram dela. Acho que isso sim foi o que pegou mal. Acho que isso sim era algo que eles não deviam ter feito, tá? Mas vamos ler aqui o Instagram das duas. Vamos começar aqui primeiro pela Camila, tá? Ela fez uma nota de repúdio. Vamos ler juntos essa nota de repúdio dela. Olha só, deixa eu só trocar aqui a fonte para a gente ver. Vamos trocar aqui a fonte rapidinho. Olha só, vamos dar uma lida juntos nesse comunicado aqui de Camila Maia. Vamos lá. Durante o almoço especial na casa, uma das consequências que os participantes deveriam escolher era quem ficaria amarrado a outra pessoa. Ao mencionarem o quarto Nordeste, Eva citou que separaria Camila e Tamires. Renata disse que não fazia sentido amarrar pessoas do mesmo quarto. Mike disse, até porque a Camila cozinha, mano. Em seguida, Renata complementou, mas aí a gente se lasca também, né? Tu sabe, porque a gente que tá na xepa, ela cozinha pra gente. Na sociedade em que vivemos, temos conhecimento do racismo estrutural, mas independente da intenção, falas como essas são inaceitáveis. Elas reforçam a naturalização da ideia de que pessoas negras ocupam posições de servidão, o que deve ser desconstruído diariamente. Além disso, é fundamental ressaltar que o papel da mulher não se limita à cozinha. Essa visão reducionista perpetua desigualdades e apaga diversidades e capacidades de sonhos, conquistas femininas. Mulheres podem e devem ocupar qualquer espaço que desejarem. Reafirmamos nosso compromisso com a igualdade e o respeito e esperamos que situações como essa sirvam de aprendizado para todos. O combate ao racismo e ao machismo começa na consciência de cada um e se fortalece na mudança de atitudes, tá? E aqui eles colocam o vídeo do que aconteceu que nós não podemos reproduzir, tá? Mas tá aqui a nota de Camila Maia. E aqui a nota de Renata Saldanha, tá? Em que ela colocou aqui, vamos conversar? Diante das interpretações que surgiram sobre o almoço especial de hoje, pontuamos que houve um momento em que os participantes precisaram tomar decisões estratégicas. Em uma dessas escolhas, Mike levantou a questão de que Camila não deveria ficar amarrada, como é possível ouvir no vídeo na íntegra, porque cozinha frequentemente na casa e os demais concordaram. O contexto foi a rotina da casa, sem qualquer conotação discriminatória. Esse mesmo argumento, inclusive, já foi usado em outras dinâmicas também por outros participantes. Entendemos que a fala é sensível no contexto racial e pedimos desculpas por isso, acrescentando que Renata e sua equipe não são perdidas no assunto. Esperamos que os envolvidos dialoguem dentro da casa. Concluímos dizendo que cenas tiradas de contexto sempre vão existir e quando mulheres levantam certas coisas são muito mais hostilizadas. Estamos acostumadas, mas também estamos sempre abertas ao diálogo sem hostilização. Nosso jogo não é esse, seguimos, tá? O problema, gente, para mim, como eu falei, não é se acabou tendo ou não essa conotação racista. Como o Diogo falou lá dentro, só a própria Camila pode falar o que ela sentiu, tá? Não é esse para mim o grande problema, tá? Essas questões raciais, essas coisas, eu não vou entrar nessa discussão, não vou entrar nessa seara, até porque eu não posso falar sobre outras pessoas, mas eu posso falar do que eu vi. E o que eu ouvi foi bem pesado. Eu acho que independente ali de ser uma situação de decisões estratégicas, que vocês precisavam tomar decisões estratégicas,
A forma como a coisa foi dita deu a entender que Camila só servia para cozinhar e que ela ia ficar solta, desamarrada de outra pessoa, exclusivamente para esse papel. Acho que foi isso que pegou mal. Acho que, assim, independente do que for, não foi legal. E acho que a pessoa que de fato deveria se desculpar com ela por essa atitude não era só as meninas. As meninas foram atrás e se retrataram. Era o Mike. O Mike não se desculpou. Mike fingiu que não era com ele. E olha que foi ele quem começou. Então isso devia ser cobrado dele também. Não deveriam cobrar exclusivamente só da Renata. É preciso cobrar do Mike. É preciso cobrar a atitude dele em ter falado isso. Tá? Independente aí de qualquer contexto racial, a forma como isso foi falado foi extremamente pesada. Você não deve considerar que uma pessoa caiba exclusivamente naquele papel. Acho que foi isso que criou esses gatilhos e todas essas discussões, tá? Gente, o que vai acontecer agora? O que a gente está sabendo? Amanhã temos a prova do líder. Provavelmente, tá? Não posso afirmar com certeza, né? Mas o que as fontes falam pra gente é que talvez Tamires, Diego, Eva e Renata estejam já vetados de participar da prova do líder. Pelo que estamos sabendo, tá? Isso se não mudou o cronograma. A prova do líder vai ser de resistência e individual, porém será feito em duplas. Mais ou menos como foi aquela primeira prova de resistência, né? Mais ou menos no mesmo estilo. Um vai estar de um lado, o outro vai estar do outro, aí os dois vão fazer a prova. Mas ela vai ser individual mesmo, tá? A prova vai ser individual. Por que vai ser individual? Porque apenas um vai ser o líder. O outro ali vai ficar com alguma premiação em dinheiro, algo do tipo. A gente precisa deixar isso claro. Pode ser que eles lá dentro não saibam disso e pode ser que o Tadeu não comunique isso para eles de cara, tá? Eu estou afirmando para vocês o que é papo de bastidor de coisas que a gente está sabendo. Pode ser que seja assim, pode ser que eles alterem, tá? Muita gente está falando que o plano de revelar que eles já não são uma dupla vai ser no próprio domingo. E aí as duas provas seriam feitas em dupla. O grande problema é que o terceiro líder da semana não vai mais ser em dupla, porque não faz sentido. Já que o jogo acabou, como o Tadeu falou, as duplas já acabaram, a última eliminação em dupla aconteceu na terça-feira, então se já acabou, não faz sentido você ter uma dupla de líderes. Você vai ter que agora ter apenas um líder. E este líder vai apontar uma pessoa direto ao paredão. Mas essas questões o Tadeu vai esclarecer amanhã pra gente na dinâmica da semana. E nós vamos saber se eles vão descobrir se as duplas já se separaram. Mas como as consequências foram relativamente individuais, todos eles já começam a pensar que o negócio já mudou aqui fora. Provavelmente eles chegarão a essa conclusão lá dentro, tá? Que as duplas acabaram. Mas isso é algo que a gente vai descobrir amanhã, certo? Gente, obrigado pela audiência de vocês. Amanhã a gente vai estar aqui assistindo e trazendo aí o resumo desse show de quarta, dessa festa e do que foi que aconteceu, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.